Meus prezados ouvintes, amados ouvintes, bom dia. Tudo bem? Venho compartilhar convosco neste dia 6 de outubro de 2024, domingo, precisamente às 9h38, dia precioso, maravilhoso, ensolarado. As águas aqui do mar são bem azuis, bem cristalinas, maravilhosas. Porém, a praia está deserta, porque todos os que estão aqui na cidade hoje, bem como os donos dos quiosques, estão cumprindo as suas obrigações eleitorais, não é? Por causa desse pleito eleitoral, nesse dia 6 de outubro. Então a praia está vazia. Mas assim, um ar bem agradável. E permita compartilhar com vocês essa sensação daqui. Águas tranquilas, mar agradável, cor bem azul, céu azul. Abençoado, como todos os dias. E nesse dia abençoado, eu quero compartilhar convosco o Salmo 127. Salmo de Salomão, dos versos 1 ao 5, respectivamente, onde o título é Que todo bem procede do Senhor Deus. Passo a narrativa da escritura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus, neste momento. Salmo 127, titulado Todo bem procede de Deus. É um cântico de romagem do rei Salomão. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Este glorioso salmo revela uma exortação quanto à nossa dependência do Senhor Deus. E nessa exortação, pela revelação, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, assegura que toda segurança, prosperidade, fecundidade, honra e paz verdadeiramente provém do Senhor Deus. Por fim, todo bem recebido aqui na terra, espiritual e material, procede de Deus. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, do Senhor nosso Deus. E o evangelista João, ele assegurou isso quando ele afirmou, através do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 27, o evangelista João, ele respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. E este bem que nós queremos, a nossa alma nela receber do Senhor Deus, que é para Ele guardar todos os bens de nossas casas, a nossa família. Os bens materiais, assim, se você perde, você recupera. Deus dá o trabalho e você consegue comprar novamente tudo, recuperar. Mas um bem, esse bem específico que é os filhos, esposo, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, nós temos que estar sempre pedindo ao Senhor: ajuda-nos, ó Pai, edifica a nossa casa, tanto a casa física quanto a casa espiritual,
a casa coração, a casa mente, a casa é o psicológico nosso. E aqui o salmista fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. No versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós podemos fazer tudo para tentar edificar a nossa casa. Demos muitos esforços, mas sem a ajuda do Senhor, que Ele fala: sem mim nada podeis fazer, às vezes fica inútil nossos esforços, não são nem por vezes reconhecidos, principalmente nós mulheres, quando a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a derriba com as suas mãos. E nós temos que pedir ao Senhor que Ele nos dê sabedoria e força, que Ele nos entre com consolo e bálsamo no nosso coração e ânimo para a nossa alma, que Ele possa pegar os nossos julgos, nossos fardos do dia a dia de uma dona de casa, de uma mãe do lar, para que Ele venha nos dar sabedoria, entendimento, inteligência, capacitar, renovar as nossas forças para que nós possamos tocar o nosso serviço caseiro, o dia a dia. São tantos afazeres na nossa casa física, não é? Os cuidados com tudo, com todos os cômodos, tantas coisas para fazer, almoço, janta, a roupa, passar de roupa, cuidar dos filhos da casa. Muitas mães abençoadas que trabalham fora, que têm os afazeres domésticos comunados com o trabalho lá fora. As mães solos, mães solitárias, viúvas que trabalham, que não tem quem ajude. O cuidado da casa, mas o cuidado dos filhos, a educação dos filhos. Essa mulher por vezes está sozinha. As lições de casa, os afazeres, buscar o filho na escola, confiar a guarda dos seus filhos na mão de alguém, ou nos cuidados de uma pessoa o dia inteiro, que às vezes é estranha aquilo que ela está acostumada, a educação dos filhos dela, dentro dos valores, da moral e dos bons costumes. Quando a criança está entregue umas escolas que tem umas doutrinas às vezes errôneas, umas ideologias meio estranhas, que divergem da educação, que é a educação cristã, religiosa, ou a educação, a índole moral da família. Nós temos medo que as más conversações corrompam os nossos filhos, né? Da casa escola. A casa escola, contra as doutrinas, contra as influências, contra as ideologias que vêm ali minar a mente dos nossos filhos, corromper os bons costumes, né? É um assédio moral na mente de algumas crianças que não têm o discernimento, o entendimento para entender aquilo que estão inculcando na mente dela através de uma literatura, através de filosofias, através de ensinamento assim intimidatório por parte de alguns que professam que são professores. Não é? A pessoa é livre para pregoar o que ela quer. Ela pode ter a vida dela, seguir aquela filosofia. Todavia, ela não pode obrigar que ninguém queira seguir a filosofia dela, a ideologia dela, principalmente a educação ali, quando o filho não é dela. Não é? A educação, a moral, os costumes, a religião compete, eu penso, tão somente a nós mães, a nossa família, que já educamos os nossos filhos para que não venham a ser vergonha na sociedade, que não venham ter que ouvir uma instrução de um juiz ou de um policial militar ou civil, de um delegado de polícia que possa educar nossos filhos. Já temos essa incumbência dentro da palavra do Senhor, edificamos a nossa casa e pedimos, clamamos a misericórdia do Senhor, a graça dele, a sabedoria dele, para admoestarmos nossos filhos na conduta, no caminho do Senhor, para que temam o Senhor Deus e eles não venham praticar algum delito ou ser escândalo para a família e para a igreja do Senhor Jesus.
porque ensinamos nossos filhos a honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, que nessa honra eles terão a vida longa, vai prolongar os dias deles aqui na terra. E quem honra pai e mãe, honra professores. Quem honra pai e mãe, honra juízes. E são mais ainda. Procure estudar as leis, obedecer às leis do país e viverem uma vida pacata, ordeira. Essa é a boa educação de uma boa casa, edificada na palavra do Senhor Jesus, edificada no temor santo do Senhor Deus, edificada pelo Senhor Deus, que é o bem que o Senhor dá, a sabedoria e a inteligência, o bom juízo para discernir o mal e o bem, para andar no caminho certo e apartar do mal, toda a aparência do mal e de más companhia. E aqui diz, em continuidade, versículo 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Hoje em dia nós temos muitos recursos para guardar uma cidade, não é? Muitos, Sistema Único de Segurança Pública, cidades, estados, municípios, cidade, país, cidade, terra, Brasil, no mundo, muita tecnologia, muitas câmeras, né, serviços de segurança, empresas que se dedicam, aprimoram nisso e que têm aumentado muito. Inteligências artificiais sendo usadas aí para segurança, né? A tecnologia a favor do homem para proteger ele. Carros blindados, quem tem um poder aquisitivo melhor, se faz de tudo para que sua família esteja protegida, para que sua casa física esteja protegida, o teu corpo esteja protegido. Mas condomínios residenciais com guaritas, empresas de seguranças de alto padrão, não é que os condomínios investem nessa segurança. Todavia, aqui fala, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não nos guardar, o guarda de Israel, o guarda fiel, o Senhor é quem te guarda. Se não tivermos por fé isso, que é o Senhor que guarda a nossa vida de todo mal, que cega o olho do inimigo, para que ele não veja, para que ele não invada a sua casa, para que ele não mine, não roube os seus bens, é em vão. Temos que ter essa esperança no Senhor, para quem tem fé, ainda que tenhamos condições materiais de colocar a câmera, monitorar tudo, mas devemos pedir ao Senhor, Senhor, entregamos nossa casa, os nossos bens dentro da nossa casa. Jesus já falava que para pegar a pessoa dentro da casa dela, tem que derrubar o valente. Mas quando o valente está dentro da casa do Senhor Jesus, ninguém consegue entrar. Ele está no nosso coração. Ele guarda o nosso coração, a nossa casa física, o nosso corpo, a nossa mente. Ele guarda nele. Ele guarda os nossos pensamentos nele. Ele é o nosso bem maior, Senhor Jesus. Se Ele está conosco, todo o bem da nossa casa está guardado. Nós glorificamos a Deus que nossa vida e nossos caminhos estão na mão do Senhor Deus. E Ele continua aqui. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Essa é uma realidade no nosso mundo. Tanto a pessoa hipossuficiente economicamente, socialmente, quanto o que Deus abençoou, que tem bens materiais assim em abundância. A pessoa rica, todos precisam trabalhar, né? Granjear esse pão. De certa forma precisa granjear. E a pessoa que tem mais bens, ela tem mais cuidado, que ela não quer perder esse bem. Ela não sabe que Deus deu para ela, não é esse bem, tudo bem do Senhor Deus. Esse bem que ela toma, que ela preza tanto no banco, que ela multiplica ali,
E foi Deus que permitiu que ela recebesse. Tanto o necessitado com pouco bem, quanto o rico favorecido que tem mais bem, tudo veio do Senhor Deus. E eles dormem. Tanto o rico quanto o pobre dormem. Precisam dormir. Precisam descansar para refazer as forças do corpo, para começar um novo dia e tornar ao trabalho. É o trabalho, é o labor. Precisa descansar o corpo, a mente. O Senhor guarda. Eu tenho uma experiência, numa época que eu estava já impossibilitada de trabalhar e estava em casa, fiquei um bom tempo em casa e eu acordava de manhã e minha filha levava o pão, deixava o pão assim na cabeceira da cama e às vezes quando eu conseguia trabalhar online de madrugada, ou que eu orava de madrugada, que é o melhor horário para buscar o Senhor em oração de madrugada. E quando estava amanhecendo, eu conseguia ir dormir um pouco, cochilar só um pouquinho, para depois já estar fazendo as coisas de casa. Deixava o computador do lado, às vezes eu dormia com o computador no colo, o note no colo, e aí minha filha tirava e eu cochilava. Quando, assim, por essas razões que eu passava a madrugada em claro. E quando eu acordava, estava aquele cheiro do pão ali, o café. Ela carinhosamente colocava o pão ali. Pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá, esse bem também, que tantos lares não têm esse bem, o pão de cada dia. Ou muitos não estão no hospital, não conseguem comer esse pão, não podem mais. Foram acometidos de doenças graves que não pode se alimentar. Sentir o cheirinho do pão, comer esse pão que o Senhor dá, aquele pão quentinho com manteiga, café com leite, esse banquete que o Senhor dá a cada manhã, o pão nosso de cada dia, esse bem maior que Deus dá, o pão de cada dia. É uma bênção. Com o preço que está o quilo do pãozinho, hoje nem todos conseguem trazer esse bem para a mesa. Algumas mesas, lares brasileiros, por vezes, não têm o pão de cada dia que o Senhor dá. Eu acordava com esse cheiro do pão. Então, enquanto eu dormia, quando acordava, enquanto eu dormia, eu estava sentindo o cheiro daquele pãozinho que Deus preparou. E ela colocava ali no prato o café. Então, glórias a Deus. Hoje já estou andando bem, eu já faço o café e já preparo a mesa, né, para receber o pão de cada dia que o Senhor deu. E agradeço a mesa que o Senhor prepara no café da manhã, almoço e janta, o pão nosso de cada dia. O Senhor nos dá todo dia esse bem, que quisera que todos recebessem esse bem do Senhor Deus, o pão de cada dia. E no versículo 3 vem um dos maiores bens que eu creio que o ser humano, uma família, recebe do Senhor Deus. No versículo 3, quando fala: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Glórias a Deus. Herança do Senhor. Que herança bendita do Senhor. Que herança excelente. Que herança, que maravilha, que dádiva. Os filhos. Nosso ventre é abençoado e Deus nos dá o filho. Nos dá essa dádiva, nos concede essa bênção maravilhosa de gestar, né? O nascimento de uma criança, o galardão. Herança do Senhor, bendita herança, glórias a Deus. Toda herança não se compara com uma herança de uma casa, mas essa herança é o filho, os filhos, é uma bênção, o tesouro do Senhor. Essa herança que Deus deu para que nós possamos administrar aqui na terra. E se não cuidarmos bem dessa herança, o Senhor vai prestar
Querer que nós prestamos conta com Ele. O que você fez com os filhos que eu te dei? O que você fez com esses filhos que eu te dei? Com essa herança, com esse galardão. O fruto do seu bem, o que você fez? Se eu matei, eu vou prestar conta com o Senhor Deus, autor da vida, autor e mantenedor de toda a vida. Se a herança dele, se é um galardão, eu não posso tirar a vida. Ele que deu, ele está me dando de presente. Ele abençoou o meu ventre com uma criança. O que eu fiz, eu não posso matar. Não posso tirar a vida, eu não tenho esse direito. O Senhor me deu a vida, eu estava no ventre antes da minha mãe, agora o Senhor coloca um filho no meu ventre, eu vou tirar essa vida pelo meu livre-arbítrio, por mero capricho, por uma vaidade. Acaso ele não tem o direito à vida? Nós nascemos, porque a criança não vai viver no nosso ventre? A não ser por uma exceção, rara exceção. Mas quem tem fé, o Senhor guarda essa casa, guarda esse bem dentro do nosso ventre. Ele guarda. Em seu favor está a vida. Ele não quer que ninguém pereça. Quanto mais quem ele formou ali, está cuidando ali, tem defesa. São herança do Senhor, nossos filhos. Os filhos são herança, fruto do nosso ventre, é um galardão. Alcançamos graça perante o Senhor Deus para gestar. Quantas mulheres não têm essa bênção, não receberam essa dádiva do ventre ser aberto para conceber. Quantas mães fazem tratamentos dolorosos? Eu já fui testemunha, estar num culto, numa tarde de oração, uma mulher chorando, uma irmã chorando, molhou o banco com lágrimas, querendo ser mãe. E eu com a minha filha ali no Moisés do lado. Eu me sentia, quando estava grávida, assim, perto daquela irmã, culpa. Eu tenho um filho, estou aqui grávida e ela está pedindo que quer ser mãe. É uma angústia que a gente toma posse pela fé. Vamos ajudar ela em oração, interceder para que ela seja mãe. Existem as mães maravilhosas por adoção. É lindo a adoção, é necessário, não é? Deveria ser um propósito de muitos, principalmente dos lares que já são feitos, que já estão bem estruturados, lares cristãos, onde tem amor, onde tem um bom costume, onde existe aquele cuidado com a criança. É exemplo para a sociedade, os lares cristãos. Mas tem mulheres que elas querem gestar, ter o filho dentro do ventre. Louvável isso, é o desejo delas. O Senhor anela o desejo dela. O que elas anelam, o Senhor concede. E nós devemos estar intercedendo por elas, ajudá-las em oração, para que elas recebam esse galardão do Senhor. Na Bíblia, quantas mulheres estéreis que Deus veio e abençoou. Ana, que era assediada moralmente pela Penina, e a oração que ela fez. E depois que ela recebeu a bênção, ela deu o filho no templo do Senhor. Ela cumpriu o voto dela. Isabel, que era estéril. Quantas mulheres assim que o Senhor Deus abençoou, favoreceu. O Senhor havia fechado a madre delas, mas depois Ele abriu, que Deus é misericordioso. E Deus confere esse bem. Que bem a fecundidade. Que bem, só o Senhor pode prover esse bem sem causar dores, através desses tratamentos para engravidar, que são
alguns muito constrangedores para algumas mulheres, não é? E quem pela graça, assim, já gesta, já engravida, glórias a Deus, são bem-aventuradas, recebem esse bem do Senhor, a fecundidade, que é uma bênção, né? Poder gerar um filho, amamentar, é uma dádiva do Senhor quem passa por isso. Só o Senhor é Deus, eu glorifico a Deus por isso. Nós somos abençoadas. E toda a vida merece viver, precisa viver. Só tira a vida, o único que tem o direito de tirar a vida é o Senhor Deus, o autor da vida. E no quarto fala, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E essa criança, o fruto do ventre, o galardão do Senhor, amanhã, já jovem na mocidade, é o homem que vai honrar o pai e a mãe, que vai estar mostrando, que está defendendo os pais, que está trabalhando, ganhando o seu saldo, o seu dinheiro ali, para estar contribuindo na casa, honrando o Senhor, honrando a igreja, sendo instrumento de justiça para a sociedade. E que honra os pais, honra o pai e a mãe. É orgulho, é o bem do Senhor, a recompensa do Senhor para essa família, para esses pais, para os pais que administraram esse bem que o Senhor deu, que procede de Deus, o Filho, o galardão do Senhor. E no 5 despede aqui, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitearem com os inimigos à porta. Aí porventura vem alguém dizer, olha, o seu filho ou sua filha, como está? Não está seguindo isso que todo mundo segue? Não segue as rainhas do lar? Não está prostrado nas rainhas do lar, nas internet, as redes sociais? Não segue os postes ídolos, os costumes, essa linguagem mundana que tem que ser assim, é desse jeito, essa ditadura, tem que fazer isso, tem que seguir esse determinado candidato, porque é assim que fala, tem que ser assim, não é? Os valores são esses hoje, não se preza mais isso, por que usar essa roupa, esse cabelo tão longo, por quê? Por que seu filho não está naquele bar? Por que não está naquela festa onde impera o mal? Por que seu filho não está naquela roda dos escarnecedores? Não é? Por que não está ali na esquina conversando? Ele é jovem, tem que se divertir, né? Por que ele não está ali? E glórias a Deus porque ele não está naquele meio para não ser aliciado por homens escusos, traficantes, roubadores, homens de má índole, homens de conduta ociosa. O bem do Senhor não fica nessa roda. O bem que procede de Deus, ele escolheu a conduta justa, andar nos caminhos do Senhor. Ele preza pela reta justiça. Ele honra os pais, ele não pode dar esse testemunho, ele não pode envergonhar os pais. E o Senhor e os pais até ficam felizes que esse jovem amanhã ele já tem essa educação, essa índole. Se ele for morar em outro país, em outra cidade para cursar uma faculdade, ele sabe o bem que ele está dentro do coração dele, o temor do Senhor Deus, o maior bem que nós podemos pedir, devemos pedir para que seja conferido no coração dos nossos filhos, o temor do Senhor, que fala que é o princípio da sabedoria, porque ele pode ter 3, 4, 5 diplomas, mas se não conhece a Deus, se corrompeu. Olha, meu filho tem faculdade, é a melhor de São Paulo, é a melhor do Brasil, faculdade federal, trabalha nesse lugar, trabalha nessa casa, mas não foi edificado em Jesus Cristo, não foi edificado no Senhor Deus, não foi edificado na casa do Senhor Deus, na casa do Senhor Deus, ele não foi edificado lá. E ele honra o pai dele,
E a mãe dele que ele pode morar em qualquer lugar, que vai voltar e não se corrompeu. Ele pode ir para qualquer lugar, trabalhar no fórum, nessas casas jurídicas. Ele pode trabalhar num governo, trabalhar numa casa legislativa. E que é difícil aquela casa legislativa, não é? Quantas casas se corrompem? Casa do judiciário, casa legislativa, quantas casas, quantas portas de emprego, quantas casas de corrupção. E casas são essas edificadas na areia, cujo o intuito é só o emprego, é só a glória desse mundo. E por vezes falam, não, mas tem que trabalhar nesse lugar. Olha, o meu filho trabalha naquele lugar, mas ninguém pergunta, a criança está salva, está em comunhão, está na casa do Senhor, está edificada na casa do Senhor. Ah, mas não precisa, que importa que ele esteja trabalhando naquela casa judiciária, naquela casa legislativa, é um assessor parlamentar. Ele está naquela casa, naquela empresa, naquela multinacional. E o final disso já sabemos o que é. É só a glória do mundo, é só aquele emprego que hoje tem, amanhã pode não ter. E nesse caminho, nessa cobiça por essa glória, nessa ostentação, pode perder a alma, porque edificou a casa dele na areia, não está edificada a sua casa na rocha, que é Cristo. Não é? Porque pode ganhar o mundo inteiro, e se ganhar o mundo inteiro e perder essa alma, como é que fica? Aí não tem mais jeito, só a misericórdia do Senhor. E essa é a casa que nós devemos pedir para que o Senhor edifique a nossa casa lar, os nossos filhos, toda a nossa casa. Estar debaixo da graça do Senhor Jesus e debaixo da sua misericórdia. E nós orando, buscando em Deus para que Ele edifique a nossa casa, o Senhor vem, Ele se mostrará e revelará a vontade dEle para todos os bens de nossa casa. Que Ele quer que tudo esteja em ordem. O quarto, a sala, a cozinha, tudo esteja em ordem. Todos aqueles lugares que tem sujeiras escondidas. O Senhor quer colocar a ordem na nossa casa espiritual, nosso coração, a nossa mente, a nossa casa, o nosso corpo. Tem que estar tudo em ordem. Somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Possamos pedir para que o Senhor me arrumar a nossa casa, o quarto de nossos filhos, o guarda-roupa. Com quem Ele está falando, com quem Ele está se relacionando, o quarto, a sala, onde que está desarrumado, o Senhor nos ajuda a edificar a nossa casa. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, o rei Salomão, quando ele fez uma oração, quando a glória de Deus encheu a casa do rei Salomão, o Senhor Deus firmou uma aliança para com ele. Quando o rei Salomão, ele acabou a construção e edificação da casa do Senhor e da casa dele. Ele se preocupou primeiro em edificar a casa do Senhor e a sua casa. Não é? Quando nós estamos preocupados com a casa do Senhor, na edificação da casa do Senhor, nos dízimos, nas ofertas, nas coletas, em contribuir com a obra da piedade, para saber o que a igreja precisa, serviço de manutenção, o que está precisando, qual a pessoa que precisa ser assistida, precisa ser ajudada, as obras sociais da igreja. Estamos edificando a casa do Senhor. Nessas coletas, nessas ofertas, a casa do Senhor precisa de comprar água, itens mínimos de higiene nos banheiros. Nós chegamos, está tudo limpinho, os produtos de limpeza, precisa ser limpa. Precisa de alguém para ajudar na limpeza, na faxina. Somos nós, mulheres, que podemos estar ajudando, homens também,
mas esse desejo já vem de nós mulheres. A casa do Senhor tem que estar tudo limpinha, cheirando, os bancos brilhando, tudo bonito, não é? E a mulher tem esse toque. Nós mulheres temos cuidado da casa do Senhor, né? O servo de Deus que precisa para fazer a visita, precisa do dinheiro para gasolina, ele precisa viajar. É o povo de Deus que precisa ajudar, precisa ajudar. Oferta ali na coleta, depositou ali esse dinheiro, tem uns homens de Deus que já separam. Para onde vai? Estamos edificando a casa do Senhor. E hoje em dia, a igreja do Senhor Jesus é que tem, assim, o dever moral e religioso de estar buscando em oração para que o Senhor edifique a nossa casa. A casa município, a casa estadual, a casa Brasil, né? Todas as casas do Brasil, os poderes executivos, das assembleias legislativas, municipais, estaduais, Congresso, as casas, Congresso, Senado, o Judiciário, esse Judiciário que tanto carece de oração, intercessão. As casas, Poder Executivo, as autoridades, as casas precisam, os batalhões, as delegacias, as casas de abrigo para mulheres, as casas de abrigo para pessoas idosas, as casas, as fundações casas, as casas que colhem crianças em situação de violências, que foram destituídas dos seus lares por violências decorrentes dos próprios pais, da mãe que não cuidou dessa criança, que não cuidou do galardão que o Senhor deu. E essa criança foi parar numa casa-abrigo, molestada, violada nos todos os seus direitos. Quantas casas temos que precisamos fazer visita? As casas cárceres, os presídios, quantos CDPs, quantas casas impregnadas pela malignidade, de doença, de insalubridade, de violência, tudo ali acontece. Quantas casas? Quantas casas? As casas das pessoas que tiveram que ir embora desse país a trabalho, os missionários que estão lá fora. Filhos, nossos filhos, alguns filhos que estão morando lá fora, foram transportados a trabalho, ou porque a violência daqui, estão guardados por alguma medida de segurança lá fora, por ameaça de agentes públicos, corrompidos com a criminalidade. Quantas pessoas estão lá fora? E a igreja do Senhor Jesus, que é a função, como está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 7. E procurar a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Quantas pessoas em cativeiro nas casas? Nessas casas, estão em cativeiro, foram obrigadas a ir embora do nosso país, ou as que estão aqui, que estão asiladas politicamente ou refugiadas aqui. O Senhor Deus usou de misericórdia com José quando ele estava no cárcere, filho de Jacó, e ele abençoou o cárcere. A casa de Potifar foi abençoada porque tinha um homem de Deus, um servo de Deus, um jovem, que Deus andou com ele, guardou ele e deu bem para ele, que é confiar em Deus e esperar o tempo que Deus liberou ele do cárcere, guardou ele lá, não aconteceu nada. E todo o cárcere prosperou porque José estava lá. Quantos cárceres podem ser abençoados porque a igreja do Senhor Jesus visita e ora e busca. E Salomão, quando ele acabou a construção, a edificação da casa do Senhor, da casa dele, ele fez essa oração. Ele fez uma oração a Deus e Deus respondeu para ele. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Glórias a Deus, glórias a Deus. Que Deus falou, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este povo, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, nós que invocamos o nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, se nos humilharmos, e aqui é só isso que o Senhor pede de nós, as 3 ações, as 4 ações, humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos. Então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ora, somos nós, igreja do Senhor Jesus, que temos que interceder pela Casa Brasil. Nossa terra, terra Brasil. Pátria amada Brasil. Brasil que nós amamos. Porque o Brasil, a terra Brasil, dá testemunho lá fora. Como diz aqui. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Hoje, a imagem que os brasileiros reportam para o mundo, o testemunho que damos os brasileiros, os filhos da amada pátria, pátria amada, gentil pátria amada Brasil, não são bons. É o testemunho, os filhos brasileiros, é os filhos que a repercussão ali, alto índice de violência, homens violentos, filhos que matam, que cometem muito feminicídio, filhos homicidas, feminicidas, parricidas, marricidas. Esse é o testemunho que tratam mal as mulheres, que roubam. A conduta ativa deles é a extorsão, a corrupção. Esse é o testemunho nosso lá fora. Os filhos do Brasil, que a nossa pátria não foi, é uma casa que não foi edificada na palavra do Senhor Deus. Então o testemunho é esse. Não somos respeitados lá fora. É um país que muitos não levam a sério. Não temos probidade, não somos idôneos. Passa o aspecto que não gostamos do trabalho. Não é um país respeitado. Não se confia, as leis não se cumpre a lei nesse país, não respeita os tratados internacionais, o judiciário é omisso em tudo, principalmente nas violações diretas em acordos que foram firmados internacionalmente. O Estado brasileiro lá fora não tem respaldo. Não tem respaldo. O crédito para os nossos filhos, nossa Casa Brasil, que a nossa casa só tem festa. Festa. Bagunça. Não é uma casa séria. É uma casa que não se pode confiar a educação de um filho. Não se pode ir passear nessa casa. Não tem segurança. Não tem paz. Prosperidade é para alguns, é uma casa de muita injustiça, todos os cômodos estão sujos, está tudo imundo, está tudo desorganizado, é uma casa de muito roubo, é uma casa de engano, os filhos são violentos, indomáveis alguns. É uma casa que está pegando fogo. A natureza mostra, nossa casa está pegando fogo. Não cuidaram do ambiente. O Senhor Deus deu um bem, uma maravilha, uma floresta linda.
Amazônia, o que fizeram com o meio ambiente? Pantanal, tudo o bem que Deus deu para o nosso país, não cuidamos. Não cuidamos dos nossos filhos, das nossas crianças, das pessoas idosas, das mulheres. O único cuidado hoje, nesse dia, 6 de outubro de 2024, dia de pleito eleitoral, é com atividade, é com uma urna. Essa sim, essa não é violada. Essa tem uma justiça que funciona no nosso país, eficaz. Um tribunal que cuida, que é ativo, que protege. Justiça eleitoral, única justiça viva que funciona. Nesse tempo, eleição. Que guarda uma urna para receber o seu voto. Esse bem que só interessa para eles, esse bem, o bem deles, o nosso voto. O nosso voto. Amanhã, quando acabar tudo isso, toda essa segurança que temos hoje não terá mais uma viatura, um policial, a rua tomada de agente público para poder proteger o eleitor, que tão somente é reconhecido somente nesse dia. E não vai ter mais aquela segurança para a menina que vem da faculdade, que vem do serviço, para o trabalhador, não vai ter mais a Força de Segurança Nacional, o Exército não está mais na rua para proteger esse bem que supostamente a Constituição diz que é tutelado pelo bem jurídico, pela justiça, pelo Poder Judiciário. O único que nos tutela de fato e nos garante a nós, nossa vida bem maior, dos nossos familiares, é o Senhor Deus. Todo bem procede de Deus. E Deus, sabendo disso, que Ele é juiz, justo juiz, Ele julgará os que honram e protegem a coisificada, um sistema, um preto do que o princípio democrático, que é o povo, o cidadão, a vida humana. Este sim que é importante, porque é ele que deposita naquela coisa o bem que ele pensa que ele vai alcançar uma liberdade, vai alcançar tudo. No exercício dessa liberdade como cidadão, exercendo os direitos políticos, amanhã, alguns dias, ele é enganado. Se esqueceram de tudo. Esqueceram do cidadão, do real bem, princípio democrático, o povo. E aqui está esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Igreja do Senhor Jesus, nós como Igreja do Senhor Jesus, povo de Deus, compete naquilo que nos compete. Clamar o Senhor Deus, Senhor dos Exércitos, aquele que tem poder, que todos os poderes estão nele. Poder executivo, legislativo e judiciário. Ele é juiz, exator. Clamar a Ele, pedir para o Senhor, Senhor, sara essa casa, sara a Casa Brasil, sare a nossa terra, livra-nos de todo o mal aparente, livra do homem corrupto, do homem que nos engana. Guarda este bem, Senhor, o teu povo, a tua igreja, o bem das pessoas honestas, do trabalhador, que este precisa ser honrado todos os dias, povo brasileiro que precisa ser honrado.
e não ser enganado, espoliado, saqueado naquilo que ele preza, que ele está considerando o voto. Que o Senhor possa guardar-nos esse bem que nós temos, o bem de votar, a democracia, que é um bem que Deus permite, concedeu ao povo brasileiro, depois de muito tempo. Esse bem, a democracia e o princípio democrático, o povo, que Deus possa guardar o povo brasileiro. Compete a nós, Igreja do Senhor Jesus, clamar, se humilhar, orar e buscar a face do Senhor e desviarmos dos nossos maus caminhos. Os nossos maus caminhos é acreditar que aquele homem que entra na Igreja do Senhor Jesus faz aquelas promessas mentirosas, faz aquela troca, é ele que vai dar solução, ninguém dá solução para o país. Só o Senhor Deus. Todo bem procede de Deus. A prosperidade, a segurança e a paz e a libertação de homens corruptos do engano vem do Senhor Deus. Clamemos pelo nome do Senhor Deus, que possamos humilhar, orar e buscar a face do Senhor Deus e pedir ao Senhor, liberta-nos, ó Pai. Envia o teu governante, envia o teu homem, um homem temente a Deus, que honre todos os cidadãos brasileiros. Sara a nossa terra, sara a nossa casa Brasil, sara a nossa casa estaduais, as nossas casas municipais. Ora vem, Senhor Jesus, abençoa essa terra. E Deus fala no versículo 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que possamos fazer, Igreja do Senhor Jesus, a oração nos municípios, nos estados, na federação, pelo Brasil, pela nossa casa brasileira, a nossa terra, terra Brasil, pátria amada Brasil. Que Deus vos abençoe e vos guarde nesse dia de hoje, 6 de outubro de 2024, domingo. Fiquem na paz do Senhor Deus.